boa tarde, estamos ao vivo. Quem está comigo aí, dá um ok, por favor. Mais uma aula de química. Vou falar um pouquinho hoje, iniciar as funções inorgânicas, falar dos ácidos, né? E também fico à disposição daqueles alunos que precisarem, né, como a gente tem sempre feito aí nas aulas, de algum exercício que ficou com dúvida, não conseguiu fazer, né? Tanto de Química 1 quanto Química 2, ok? Só preciso aí de um sinal aí de vocês na aula. Falta 1 minuto para a gente começar. Quem já tinha falado é a Camille e a Alexandra. Mais alguém aí comigo hoje? Se tiverem alguma pergunta também, vamos lá. Vamos lá, chegou o horário da aula. Alguém aí comigo, pessoal? Fala aí. Estão me ouvindo? A imagem está boa? Como é que estão as coisas aí? Dá um ok aí. Vamos começar a aula. Ok? Maria Antônia, boa tarde. Mais alguém aí comigo? Maria Antônia aí já. A Camila e a Alexandra já tinham falado. Podemos começar a aula então. Só 3 alunos mesmo hoje. Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Nós vamos falar sobre as funções inorgânicas, né? As funções inorgânicas, nós vamos falar sobre os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Eu sempre gosto de começar essa aula falando, né, de como identificar cada uma dessas funções, né, e depois a gente vai trabalhando de maneira específica, com mais detalhes, cada uma delas, né. Então, um ácido inorgânico, é toda aquela substância que tem o hidrogênio na frente, né. Esse hidrogênio em água ele vai se ionizar, vai virar um cátion, né. Mas se eu ver uma substância inorgânica que tem um Hzinho na frente, nós temos ali um ácido. Uma base é aquela substância que tem o OH no final, né? OH, hidroxila. Se tiver hidroxila no final, nós temos ali uma base. Tá? NaOH, por exemplo, é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é uma base. Para eu saber se eu tenho um óxido, tem que ser uma substância que, logicamente, tem que ter o oxigênio, mas no máximo 2 elementos. Exemplo, CO2. Eu tenho carbono e oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos, carbono e oxigênio, então é um óxido. Agora, por exemplo, KNO3, embora tenha um oxigênio, né, tem mais de 2 elementos, então não é considerado um óxido, né, porque aí teria potássio, nitrogênio e oxigênio. Agora, um sal é aquele que eu vou tirar por eliminação. Por exemplo, o próprio KNO3. O KNO3 não tem hidrogênio na frente para ser um ácido, não tem o OH no final para ser uma base, ele tem até o oxigênio, mas como tem mais de 3 elementos, ele não é um óxido, logo, por eliminação, ele é um sal, ok?
Mesma coisa o NaCl, né? O famoso sal de cozinha. O sal de cozinha, eu tenho NaCl, não tem hidrogênio na frente para ser ácido, não tenho OH hidroxila no final para ser base, não tenho nem oxigênio para ser óxido, então, logicamente, vai ser um sal. Então, é dessa forma que nós conseguimos identificar e classificar as substâncias inorgânicas que existem. Tudo bem? Pessoal, não tem ninguém hoje mesmo? Só Maria Antônia. Maria Antônia, dá um ok para mim de novo aí, para ver se o chat não está travado. Se alguém puder falar alguma coisa aí, só para eu ver que o chat não está travado, tá? Então, porque também a gente não pode perder muito tempo, né? Porque, então, essa é a primeira aula aqui de funções inorgânicas. Deixa eu tenho que compartilhar a tela, não compartilhei, certo? Então, vamos lá, ó. Agora a tela está compartilhada. Já vou começar a falar. Já vou falar já, começar a aula. Vamos lá então, Maria Antônia. Só você. Não sei se tem mais algum aluno assistindo, tá? Vamos lá então. Então, ó, a aula de hoje nós vamos falar funções inorgânicas, né? Como eu já falei, né? Como classificar ácido, base, sal e óxido. Se tiver alguma dúvida em algum exercício, pode me pedir aí ao vivo. Então, vamos lá. Funções inorgânicas. Então, as substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com as suas propriedades, né? Então, dependendo da sua propriedade, ela vai ser classificada de acordo com sua função. Então, ó, estas propriedades são chamadas de propriedades funcionais e as funções são chamadas de funções inorgânicas. Nós vamos ver que as funções orgânicas têm o carbono, né, um composto orgânico, e as inorgânicas não. Então, quais são as principais funções inorgânicas? Como eu já expliquei, ácidos, bases ou hidróxidos, sais e óxidos. Ok? Essas são as principais funções inorgânicas. Então, antes da gente começar a falar, né, das funções inorgânicas em si, é muito importante que a gente fale da experiência de Arrhenius, que através dessa experiência houve a possibilidade de descobrir íons, né, na solução. Então, como é que houve essa descoberta dos íons em solução? Nós pegamos uma substância, nós dissolvemos na água, e algumas substâncias elas produzem íons, outras não. Aquelas que produzem íons têm a capacidade de fechar o circuito com uma bateria e a lâmpada acender. Então, nós temos uma bateria, temos uma solução, nesse caso aqui, de água com cloreto de sódio. Aqui há a formação de íons e a lâmpada acende. Mesma coisa acontece com a água mais o ácido clorídrico. Tudo bem? Então, o ácido clorídrico, a lâmpada também acende. Agora, se eu colocar açúcar, a lâmpada não acende. Por que ela não acende? Porque o açúcar não produz íons em solução. Ok? Se não produz íons, a lâmpada não acende. Tudo bem? Então, conclusões. Ó, a passagem de corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres. Aqui, ó. Então, no início, eu tenho cloreto de sódio e a água. Quando eu coloco cloreto de sódio na água, olha lá, os íons se separam, acontece uma dissociação iônica e a separação dos íons torna possível
condução da corrente elétrica. Tudo bem? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de como o circuito ele faz a lâmpada acender, né, de acordo com a separação dos íons. Tudo bem? Tudo bem, galera? Fala aí comigo. Então, um outro exemplo, ó, a água e o ácido clorídrico. Nós temos aqui, ó, olha lá, o hidrogênio se liga com o oxigênio, que é negativo, e o cloro, aqui nós temos uma ionização, né, um ácido. Os ácidos, por eles serem covalentes, eles fazem ionização, e os sais e as bases, por serem ligações iônicas, fazem dissociação. Tudo bem? Então, nós temos aqui o exemplo, ácido clorídrico com a água, acontece a ionização, separação dos íons, e a lâmpada acende. Então, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Então, ó, se eu coloco uma determinada quantidade, né, de moléculas e dissolvo elas, nem toda ela se dissolve, uma parte não se dissolve. Então, eu calculo o grau de ionização para descobrir a porcentagem que se ioniza ou se dissocia. Então, nesse caso, ó, é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas totais. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, as moléculas de ácido clorídrico, elas todas juntinhas, ó. Quando eu coloco na água, olha só o que acontece com as moléculas. Acontece a ionização, formação de íons. Mas pode ver que tem molécula aqui, ó, como essa que eu estou passando o mouse aqui, ó, que não se ionizou. Tudo bem? Então, aqui, ó, tem uma. Deixa eu ver se eu acho outra. Aqui, ó, outra. Então, nós vamos ver que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 20 moléculas ao todo e somente duas não se ionizaram. É um ácido forte, tá? Quando o ácido é forte, é assim mesmo. Ele se ioniza bastante. Uma base forte também se ioniza bastante. Então, ó, 18 se ionizaram no total de 20. Então, ó, o grau de ionização desse ácido é 0,9. Se eu multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem de ionização, que é 90%. Nós vamos ver que na força de um ácido, se um ácido for maior ou igual a 50% de ionização, ele é considerado um ácido forte. Menor entre 5 e 50 é moderado, menor que 5 é fraco. Tudo bem? Então, nós temos um exemplo aqui, adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água. Sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, pode-se afirmar que o seu grau de ionização desta espécie química é. Então, nós vamos fazer o mesmo cálculo, ó. Número de moléculas totais, número de moléculas que se ionizaram. O alfa eu vou dividir um pelo outro e vou chegar no valor de 0,9, que é o grau de ionização, multiplicando por 100 dá 90%, resposta letra E. Questão número 2, nós temos, adicionando 500 moléculas de um certo eletrônico, quer dizer, esse é o total de moléculas, teremos um grau de ionização de 0,9. Quantas moléculas são ionizadas? Então, basta eu usar, né, aquela formulazinha. Eu já tenho o grau de ionização nesse caso, já tenho o número total de moléculas, eu quero saber o número de moléculas que se ionizaram, então é só substituir os valores ali e eu vou chegar no valor de 450. Ok? Então, essa é a primeira aula, né, de funções inorgânicas. Vamos para a segunda aula aqui agora. Pessoal, estou trabalhando a aula aqui. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então, vamos continuar. Funções inorgânicas. Agora, nós vamos falar dos ácidos propriamente dito, né? Então, ó, segundo Arrhenius, como eu falei, né, ácido é toda substância que em solução aquosa libera um cátion H+1, tá? Então, ácido é toda aquela substância que tem um hidrogêniozinho na frente, tudo bem? Aqui, ó, HCl, aqui o hidrogênio na frente. Quando eu coloco o ácido clorídrico na água, ele vai liberar o H+, e o Cl-, tudo bem? Em alguns casos, esse hidrogênio aqui combina, né? Isso aqui é uma reação simplificada, tá? Ela mais completa. Esse hidrogênio ia combinar aqui com a água, ia ficar H3 ou mais, e mais o Cl-, tá? Essa aqui é uma forma simplificada da gente representar a ionização dos ácidos, tá? Então, aquilo que tem ligação covalente, por que aqui é ligação covalente? Ó, hidrogênio é um ametal, cloro é um ametal, então ametal com ametal é ligação covalente. Quando eu tenho ligação covalente, acontece uma ionização,
E quando a ligação é iônica, a gente vê muito isso em base e em sal, nós temos uma dissociação, tudo bem? Então, ó, nós temos agora aqui o ácido sulfúrico, nós vamos aprender a nomenclatura desses ácidos, tá? Quando eu coloco o ácido sulfúrico na água, ele também, ó, se ioniza em H+, e SO4-. Aqui é 2, porque como eu tenho 2 hidrogênios aqui, para balancear essa reação, eu coloco um 2 aqui, e ela está toda balanceada agora. Tranquilo? Ok? Continuando, esse aqui é o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios, ó, então eu vou colocar um 3 ali na frente, mais o ânion fosfato, e nós temos aqui as 3 reações de ionização. Tudo bem? Nós temos agora um ácido pirofosfórico, então nós temos 4 hidrogênios, mais o seu ânion aqui, então essas são as reações de ionização. Característica dos ácidos, né? Nós já falamos que quando estão em solução aquosa, os ácidos se ionizam, isto é, dão origem a íons, produzindo H+. Então, pessoal, o importante é que se os ácidos eles estiverem em solução aquosa, eles se ionizam e conduzem corrente, como nós vimos, né? Agora, eles puros, por exemplo, o HCl puro, ele não conduz corrente elétrica, porque ele é uma substância covalente, não produz íons, só vai produzir íons em solução aquosa, tudo bem? Então, quando estão em solução aquosa, produzem H+. E em solução aquosa, os sais conduzem eletricidade. Isso porque os ácidos se desdobram em íons, tá vendo? Em solução aquosa, conduzem eletricidade. Os ácidos têm sabor azedo, né? Então isso é legal, importante. O limão, o vinagre, o tamarindo contêm ácidos. É por isso que eles são azedos. Os ácidos reagem com as bases formando sal e água. Então isso aqui é a famosa reação de neutralização. Então, ó, um ácido neutraliza uma base, formando sal e água, e uma base neutraliza um ácido, formando sal e água. É por isso que quando eu estou com acidez no estômago, né, quando está queimando o estômago, eu tomo um antiácido, que é um composto básico, que vai neutralizar aquele ácido, né, e vai melhorar ali aquela acidez. Tudo bem? Maria Antônia, Stephanie, quem mais está aí? Fala ok aí, por favor. Classificação dos ácidos. Ó, então, nós temos o ácido, as formigas, ó, quando morde, libera ácido fórmico na nossa pele, por isso que fica coçando, tá? Então, ó, monoácidos são os ácidos que liberam um íon H+. Então, ó, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido perclórico tem um hidrogênio, então liberam um hidrogênio, tá? Diácidos liberam 2 íons H+. Então, nós temos 3 casos aqui, ó, ácido sulfídrico, carbônico e sulfúrico, que são diácidos que liberam 2 íons H+. Nós temos os triácidos, que liberam 3 íons H+. Nós temos aqui o ácido bórico e o fosfórico. E nós temos os tetrácidos, que liberam 4 íons H+. Né? Então, nós temos aqui o ácido pirofosfórico e o ácido silícico, onde esse liberam 4 íons H+, ok? Existem ácidos também, pessoal, o ácido fosforoso também, que ele tem, na formulação dele, tem H3, mas eles não ionizam esses 3 ácidos, tá? Então, por exemplo, tem ácido que tem 3 hidrogênios e só ioniza 1, então ele é considerado um monoácido, tudo bem? Só é considerado monoácido, diácido, triácido, tetrácido a quantidade de íons que se ionizam. Mas em alguns ácidos, nem todos os hidrogênios se ionizam. Bem? Continuando. Hidrácidos. Essa classificação aqui é muito importante, porque nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não contêm oxigênio na sua fórmula. E os oxiácidos contêm. Né? Aqui não tem um exemplo, mas hidrácidos sem oxigênio, por exemplo, HCl, o ácido clorídrico, HI, ácido iodídrico, H2S, ácido sulfídrico, são ácidos que não têm oxigênio. E esses oxiácidos têm oxigênio. Tudo bem? Aqui é a gente vai ver isso mais tarde, né? Mas o pH, né, mede a quantidade, né, o potencial hidrogeniônico. Ele mede a quantidade de hidrogênio, concentração de H+ na solução. Então, a gente vai ver, né, que o pH abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e o pH 7 é neutro.
tá? Nós temos aqui uma classificação de ácido volátil. O que é volátil? Aquilo que tem a tendência de passar para o estado gasoso facilmente. E os ácidos fixos são aqueles que não têm a tendência de passar para o estado gasoso, né, facilmente. Então, esses daqui são os ácidos voláteis e esses são os fixos. Tem uma regrinha, que é a regra dos 7 átomos. A gente fala assim que os ácidos que têm 7 ou mais átomos são fixos. E que tem menos que isso são voláteis. Então, aqui, ó, só para você ver, ó, aqui tem 2, né? Aqui tem 3, aqui no máximo nós vamos ter 4, 5. Enquanto aqui, ó, que tem menos quantidade de átomos são esse aqui com 7. Tudo bem? Tem aqui com 8, ó, 7, 7. Então, essa é uma regrinha para a gente saber se um ácido é volátil ou se ele é fixo. Nomenclatura. Nós vamos ver nomenclatura na semana que vem de novo, tá? Para reforçar. Mas a gente já pode começar a falar o seguinte. Os hidrácidos são os ácidos que não contêm oxigênio. Tudo bem? Ácidos que não contêm oxigênio. Todo ácido que não tem oxigênio, ele tem a terminação hídrico. Então, vai ser ácido, o nome do elemento central, mas do final hídrico. Então, ó, HCl vai ser ácido, o quê? Aqui não é o cloro? Final hídrico. O que eu tenho que perceber, pessoal? Não tem oxigênio, então o final é hídrico. Então, ácido, olha lá, cloro, e o final hídrico, ácido clorídrico. Nós temos o HBr, ácido, Br é bromo, então ácido bromídrico. Nós temos H2S, o S é um enxofre, ele tem sempre o prefixo sulf, né? Então aqui vai ser ácido, sulf e o final hídrico. E para terminar, o CN é um ânion chamado, é um radical chamado cianeto, então aqui vai ser ácido cianídrico, ok? Então, essa daqui é a nomenclatura dos hidrácidos, é bem tranquilo. Tem ácido fluorídrico, ácido iodídrico, né? E vários, telurídrico, vários outros, tudo bem? Ele só não pode conter o oxigênio. Já os oxiácidos tem umas regrinhas. Ó, a primeira regra, se existir só um único oxiácido, exemplo, o H2CO3, só existe um ácido inorgânico com carbono. Os outros ácidos que têm carbono são ácidos orgânicos, que a gente vai ver em química orgânica. Mas ácido inorgânico, né, que é aquele que tem um hidrogêniozinho na frente, só existe esse. Como tem o oxigênio, não pode ter o final hídrico. Então ele vai ter o final o quê? Ico. Então, vai ser ácido, olha lá, é o carbono, então ácido carbônico. Tudo bem? Só tem um tipo. Agora, se tiver mais de um tipo de oxiácido com carbono, aí tem outro critério que nós vamos estudar. Esse daqui, ó, também só existe um ácido inorgânico com boro. Então, vai ser ácido o quê? Bórico, ok? Agora, se eu tenho um elemento central que forma dois oxiácidos diferentes, o que o elemento central tiver o menor NOx vai ser o final oso, e o que tiver maior NOx vai ser o final ico. Então, a gente pode até ver pelo número de oxigênio, né? Aquele que tem maior quantidade de oxigênios vai acabar, no cálculo, fazendo com que o enxofre tenha um NOx maior. E o que tem menor número de oxigênio vai fazer com que o elemento central tenha um NOx menor. Então, ó, o que tem maior quantidade de oxigênio vai ter o final ico e o menor oso. Então, aqui vai ficar ácido, enxofre, sulf, como é menor, o NOx é menor, oso. Ácido, sulf, como o NOx é maior, ico. Então, ácido sulfúrico. Tudo bem? Aqui, ó. Então, o que tem maior número de oxigênios, final ico, e o que tem menor, oso. Então, o nitrogênio, ácido, nitrogênio. Então, vai ser ácido nitroso. E o outro vai ser o final ico, ácido nítrico. Tudo bem? Olha a regrinha muito importante, pessoal, muito importante. Veja bem, olha só. O número de oxidação do hidrogênio num ácido é sempre mais 1, tudo bem? E do oxigênio é sempre menos 2. Está vendo aqui que eu coloquei? Ó, mais 1 e menos 2. É sempre assim. Eu vou fazer isso para qualquer ácido, tá? Então, olha só.
Como o NOx do oxigênio do hidrogênio é mais 1, não tem 2 hidrogênios? 2 vezes mais 1, vai dar quanto? Olha lá, ó, mais 2. Mais o X aqui que eu quero do enxofre, e aqui vai ser mais, ó, 4 vezes menos 2, ó, menos 2 vezes 4. Essa soma aqui, pessoal, tem que dar zero. Então, vai ficar 2 mais X menos 8. O X dá igual a mais 6. Então, eu descobri, para eu saber a nomenclatura de um ácido, eu tenho que descobrir o NOx do elemento central. Eu descobri aqui é mais 6, ó. Então, ó, se o NOx do elemento central for entre mais 1 ou mais 2, a terminação vai ser hiposo. Se for entre mais 3 e mais 4, vai ser oso, mais 5, mais 6 vai ser ico, e mais 7 vai ser perico. Como terminou em mais 6, o final vai ser o quê? Ico. Por isso que é ácido sulfúrico, final ico. Tudo bem? Então, ó, nós temos ácidos que o número do NOx, conforme ele vai aumentando, a gente vai seguir aquela nomenclatura, né? Então, ó, o NOx desse ácido aqui, ó, é mais 1. Voltando aqui, ó, mais 1 vai ser, ó, hiposo. Ó, por que é mais 1? Ó? O hidrogênio não é mais 1? O oxigênio é menos 2? Para dar zero, o NOx aqui tem que ser o quê? Do cloro? Mais 1, porque vai ficar mais 1, 2, menos 2, 0. Então, aqui vai ser, ó, ácido, olha lá, hipocloroso. Já esse outro cloro aqui, qual é o NOx dele? O hidrogênio não é mais 1? O cloro não é, o oxigênio não é menos 2? Então, 2 vezes menos 2 não dá menos 4? Então, aqui vai ser menos 4, aqui mais 1. Para dar zero, esse cloro aqui, o NOx dele tem que ser mais 3. Então, ó, mais 3 aqui, ó. Olha lá, mais 3 é só oso, tá certo? Então, vai ser ácido o quê? Ácido cloroso. O NOx desse cloro aqui, ó, vai ser, ó, mais 1 com menos 6. Aqui tem que ser mais 5. Então, mais 5 e mais 6 é ico. Então, vai ser ácido clórico. E o NOx do cloro aqui, ó, vai ser, ó, menos 2, menos 8, mais 1 vai ser mais 7. Quando o NOx é mais 7, nós vimos lá no quadrinho que o final é perico. Então, aqui vai ser ácido perclórico. Ok? Tem caso também que a gente pode usar esse prefixo orto para aqueles ácidos que eu consigo tirar uma molécula de água, tá? E ele ainda existir. Como assim? Tá vendo o ácido ortofosfórico? Ó, o prefixo meta é usado para o ácido obtido de uma molécula orto pela retirada de uma molécula de água. Como assim? Se eu conseguir tirar uma molécula de água aqui, como é que vai ficar? Ó? H3PO4 menos uma molécula de água vai ficar HPO3. Aí eu posso colocar esse prefixo metafosfórico. Ele era ortofosfórico e passa a ser o metafosfórico. Agora, o prefixo piro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... É usado para ácido obtido quando duas moléculas do orto retiramos apenas uma molécula de água. Então, eu pego, ó, o ácido fosfórico, multiplico por 2 e tiro uma molécula de água. Esse daqui vai ser essa fórmula, né, que ficou, ó, só eu diminuir, né, ó, 8 menos 1, 7, P2, 6 menos 2, 4. Essa é a fórmula do ácido pirofosfórico. Tudo bem? Então, essa foi a segunda aula, né? Nós vamos ter outras aulas que eu vou enviar para vocês de ácidos também. Então, a minha proposta agora é a gente fazer, né, alguns exercícios que eu passei. Quem está comigo aí ainda? Fala aí. Vocês não falaram de nenhuma dúvida, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ele pergunta qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada. Então, ó, aqui a resposta é a letra C, 1 e 2. Por que 1 e 2 a lâmpada fica desligada? Porque a água aqui, ó, não tem íon, é como se fosse água destilada, tá? A água destilada é uma água pura, sem íons. Então, a lâmpada não vai acender. A água mais glicose que a água com açúcar, o açúcar também não produz íons, então a lâmpada também não vai acender. Ela só vai acender quando tiver com sal de cozinha, que vai produzir íons, tudo bem? Então, aqui, letra C, apagada em 1 e 2. Questão número 2. Uma substância A conduz corrente elétrica quando fundida ou em solução aquosa. Outra substância B apenas a conduz em solução de solvente apropriado. E B apresenta outra B apenas
conduz solvente apropriado. E uma terceira C, a conduz estado sólido. Então, que tipo de ligação? Então, pessoal, um composto iônico, como sal de cozinha, ele vai conduzir corrente elétrica. Se eu derreter, porque se eu derreter o sal de cozinha, vai ficar íon livre. Aí eu posso até conseguir conduzir corrente. Agora, se ele tiver na forma sólida, não consigo conduzir. Ou se eu conseguir dissolver ele na água, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, o composto iônico apresenta pelo menos uma ligação iônica. Então, a ligação A conduz corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa. Por isso que é composto iônico. A solução B é um composto molecular, aqueles que fazem ligação covalente. Exemplo, o ácido clorídrico. Lembra que eu coloquei o ácido clorídrico e ele liberou o H+, e o Cl-? Mas ele só vai fazer isso em um solvente adequado. Como o ácido clorídrico é um solvente, é uma substância polar, eu vou ter que dissolver ele em uma outra substância polar para ele conduzir corrente. Tá? E uma terceira C conduz no estado sólido. Quem conduz corrente em estado sólido é um metal, né? Aquele que faz ligação metálica. Tudo bem? Beleza. Eu quero ver aqui se a gente faz um exercício do módulo 40. Não vai dar tempo, eu acho. Descreva as principais características dos ácidos. São compostos moleculares, quer dizer, fazem ligação covalente, são sólidos, líquidos ou gasosos, em temperatura ambiente, temos os 3 estados físicos, têm sabor azedo e conduzem corrente em presença de solventes polares. Então, nós temos exemplos aqui. Aqui, ó, uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta o número de cátions H+, e de ânion Cl-. Portanto, é eletricamente neutro e não conduz corrente elétrica. Está correto, porque ela só vai conduzir corrente elétrica se tiver em solução aquosa. Então, ó, está correto aqui, eletricamente neutro. A solução é eletricamente neutra, pois nela a quantidade de cargas elétricas positiva é igual a negativa, que a gente está vendo aqui. Não conduz corrente elétrica, é falsa, porque ela conduz corrente elétrica, porque aqui está dizendo ó, uma solução aquosa. Então, conduz corrente elétrica. E a solução conduz corrente elétrica, uma vez que apresenta íons livres. Tudo bem? Ok, pessoal? Ninguém falou comigo hoje. Na semana que vem nós vamos continuar essa aula de ácidos, tá? Vamos falar de classificação dos ácidos, vamos falar mais de nomenclaturas e ácidos no cotidiano, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Espero que vocês, se tiverem dúvidas, que vocês possam ver comigo na semana que vem. Um grande abraço para vocês, tá? E até a semana que vem. Tchau, tchau.